Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Clevates, um dos melhores animes dessa temporada. Porque esse anime é mais do que uma ação genérica ou um gore gratuito, ele tem muita história e com peso, e dilemas que podem mexer com qualquer um. E se quiser saber mais sobre uma das melhores estreias da temporada, vem comigo e bora lá! E galera, só aquele pedido rápido, se você gosta do canal e gosta desse anime, dê um hypar e um like porque ajuda demais. Mas dito isso, vamos começar a falar de Clevates ou Clevates, não sei, e aqui galera, é bom dizer que eu vou chamar ele na forma português, na forma brasileira de chamar, vai ser Clevates só para não ter confusão, beleza? Porque eu não sei exatamente como que ele é chamado, então acho que a gente faz esse consenso aqui agora e eu acho que o nome não é tão importante. E agora vamos falar um pouquinho dessa história e do porquê esse anime, para mim, é um dos melhores e se não a melhor estreia da temporada. O anime conta a história de um mundo que tem vários reinos humanos, mas que esses reinos humanos eles são cercados por reinos ou por áreas dominadas por bestas ou por feras. E essas áreas são tão perigosas e tão dominadas por esses seres que sequer elas existem no mapa. Então o mapa tem assim o continente humano e ao redor é tudo escuro. Isso quer dizer que ninguém consegue entrar lá e voltar com vida. E obviamente essas feras ou essas bestas e os humanos vivem em um tipo de conflito, quase uma guerra, onde os humanos tentam caçar essas bestas por medo e também para tentar explorar outros territórios. E as bestas obviamente revidam e também caçam os humanos. E nesse mundo também tem uma espécie de um cristal vermelho muito poderoso que eles usam para fazer armas muito poderosas e algumas pessoas, provavelmente as melhores, as mais habilidosas, conseguem receber uma dessas armas, algumas dessas armas e se tornam heróis. E aí tem vários detalhes que não são todos os reinos que produzem essas armas, e isso é um ponto muito importante, mas simplificando a sinopse, a ideia do anime é isso. Ah, e outra coisa importante também é que aquelas bestas, elas são comandadas ou lideradas por 4 bestas que são mais fortes. 4 seres que são considerados quase divindades. E aí que entra o Clevates. E o início desse anime é focado na Alicia, que é essa garota loira que vai estar aqui na tela. E ela era filha de um cara que já foi um combatente. Então, já que ela era muito curiosa, ela queria muito saber o que tinha no mundo, naqueles lugares que eram dominados pelas bestas, ela jurou pra si mesma que seria uma heroína, que ia pegar uma daquelas armas e que ia explorar aquele mundo desconhecido e que iria matar uma daquelas bestas superpoderosas, e essa era a missão de vida dela. E durante toda a vida dessa garota, ela treinou diligentemente para se tornar uma das mais habilidosas guerreiras. E de fato ela conseguiu. E entrou para aquele hall, aquele pequeno grupo de heróis. E os heróis, como eles são as pessoas mais poderosas e mais capazes da humanidade, eles normalmente são enviados para tentar matar as bestas mais fortes, inclusive o top 4, o top 4 ali, aquela galera mais overpower dos monstros, né? E ela então foi selecionada para uma missão junto com outros heróis para matar Clevates, que era uma dessas criaturas extremamente poderosas. Só que quando ela chegou ali, ela chegou de frente com essa criatura, ela teve uma surpresa muito desagradável, porque o nível era um abismo tão grande que a criatura simplesmente trucidou, destruiu todos os heróis, e a única pessoa que conseguiu fazer alguma coisa foi ela própria, que deu um pequeno arranhão no chifre. E nada além disso. E todos foram destroçados. Inclusive ela, que morre logo no primeiro episódio. Então você fica, caraca, o que aconteceu? E assim, a cena é brutal, mas não é brutal à toa. Ela realmente é feita para colocar, para dar peso para aquela criatura que é o Clevates. E essa criatura, não contente, ela começou a pensar assim: olha, por que esses vermes malditos vieram aqui me atazanar? Eles matam as minhas criaturas e vêm aqui tentar me matar? Eles são fracos, mas essas armas podem ser um perigo. Então eu vou lá neutralizar esse perigo logo, vou tirar satisfação com o rei. Então, Clevates foi para o reino dessa garota, dessa protagonista, e destruiu tudo, matou todo mundo, inclusive o rei. Só que na hora que ela estava indo embora, no caso ele, o Clevates, ele vê uma mãe com uma criança implorando para salvar essa criança. Então, em um momento de curiosidade,
ele pensou, eu vou pegar essa criança para conhecer um pouco melhor a humanidade. Aí ele pega essa criança e leva com ele. Só que lá ele percebe que ele não sabe cuidar de uma criança humana. Ele não sabe o que fazer, a criança não parava de chorar, chorava pra caramba. E aí ele falou, pô, beleza, o que eu faço? Aí ele se voltou para a protagonista que estava morta, e brutalmente morta, e ele reviveu ela para cuidar do bebê, achando que ela ia amamentar e tudo mais, só que ela não ia amamentar, né? Qualquer pessoa que dá leite. E assim, então, começa a missão do Clevates, que assumiu uma forma humana para poder se infiltrar na humanidade. Essa garota, que é a heroína, a Alicia, mas que agora ela é uma morta-viva que tá a serviço do Clevates, que era o monstro que ela jurou matar, e essa criança. E assim começa pra valer o anime, que está indo muito bem. E um ponto que eu tenho que destacar desse anime, como talvez o ponto mais forte, são os personagens e os seus arcos próprios. Parece que isso tudo é um grande arco, mas na verdade, cada um ali tá em sua missão individual, e isso torna tudo muito legal. Então vamos falar um pouquinho, dividir o vídeo em alguns personagens. E vamos começar com o bichão poderoso, que é o Clevates. E a jornada desse ser é uma das coisas mais fantásticas, ou pelo menos tem potencial para ser uma das coisas mais fantásticas. Porque o Clevates é um ser extremamente poderoso, mas ao mesmo tempo extremamente lógico, extremamente racional e muito pouco empático com a humanidade. Você pode ver que ele não tem lá muita empatia, ele não vê um humano morrendo ou sofrendo e fica, nossa, coitado, ele não costuma sentir isso. Ele até parece ter alguma coisinha com aquela Neo, que é aquela garota meio ruiva, aquela que fica amamentando a criança. Ele até parece ter sentido alguma empatia, mas ainda assim é muito pequena comparado a humanos comuns, que é a empatia que humanos têm com outros humanos. E também ele é extremamente racional, lógico e pragmático. Agora você pensa que ele vai começar uma jornada para tentar entender e julgar a humanidade, se ela vale a pena ou não. É basicamente uma divindade querendo ver, eu vou matar todo mundo ou eu vou deixar eles vivos. Olha que plot complicado. E agora você pensa em um ser muito racional. Imagina esse ser extremamente racional olhando para a humanidade, vendo guerras absurdas, vendo tipo traição entre espécies, pessoas idolatrando outras pessoas que prejudicam ela, fanatismo de todos os tipos, fanatismo religioso, fanatismo de todas as maluquices humanas. Imagina um ser altamente racional e altamente inteligente olhando para uma espécie como a humana com um olhar crítico. Cara, o que vai vir disso? Pelo lado racional, talvez não coisa muito boa, mas por outro lado, esse ser tem um baixo índice de empatia, ele não sofre muito pelos humanos. Porém, ele também está vendo um lado humano que é muito bom, que é o lado mais empático. Então, para ele, isso pode ser ou uma tolice, uma coisa de gente... Por que essa empatia? Por que esse sentimento besta? Ou pode ser uma coisa que vai abrir um horizonte desse ser. Porque ele pode considerar um lado humano como algo genuinamente bom, ou algo muito superior até mesmo o que as bestas têm. Então, o arco desse bicho, desse ser, é um enigma que tá me fascinando muito, porque qualquer conclusão é possível ali. Depende se ele vai ser tocado pelo lado empático humano ou se ele vai ser extremamente racional. Porque, sinceramente, se eu fosse um ser muito assim e fosse muito racional, a minha tendência era ficar mais puto do que feliz. Agora, se você vê a parte empática e você se emociona com a bondade que um ser humano pode fazer pro outro, aí a coisa muda completamente. Então, essa parte do Clevates tá me deixando muito curioso. E também tem outro ponto legal, que é que ele é muito poderoso, mas ele não intervém tanto. As intervenções dele são muito pontuais. E às vezes você fica torcendo pra ele matar um bandido, fazer alguma coisa, mas ele não. Ele é meio modo God, meio modo Deus, que tipo assim, dá a ferramenta, principalmente pra loirinha, pra ela lutar, pra ela reagir. Mas ele mesmo não faz muita coisa, ele é meio apático. E isso daquela pegada meio Dr. Manhattan, pra quem gosta da DC, aquele bicho meio distante, o que é bem legal. E assim, então ele não fica chato, porque ele não vai sair resolvendo tudo do jeito que ele quer. E a segunda personagem que nós temos que comentar é a Alicia, né, que é basicamente a protagonista, ou é assim pelo menos que o anime te mostra de início. O caso dela é tão fantástico quanto o do Clevates, porque assim, se você for ver, ela colocou nela mesma o destino, ela colocou a pecha nela, como se fosse o objetivo de vida dela ser uma heroína.
e também matar o monstro que é o Clevatis. Só que a história dela foi tão irônica, tão debochada com ela, que na verdade ela morreu e voltou como uma serva da criatura que ela jurou proteger. Então, de uma heroína que ia salvar a humanidade dos monstros, ela virou serva de um monstro, uma morta-viva que agora sequer tem um lugar pra voltar, porque o reino dela foi destruído. Então ela não tem mais nada. Provavelmente aquele pai dela já não existe, o reino não existe, ninguém que ela conhece, que ela gostava, está vivo, e ela agora está sob o comando de uma criatura que ela não sabe exatamente o que é, se é boa, se é má ou se é neutra. Ela está ainda conhecendo essa criatura. Então, assim, o caso dela eu acho tão emblemático e tão forte, porque mostra o quanto que às vezes a vida prega uma peça que te tira completamente do eixo. Você planeja X e você vai para um lado nada, às vezes vai para um Y, que é completamente, diametralmente oposto àquilo que você queria que fosse. E o caso dela foi exatamente isso. Ela, tipo, tudo que ela queria foi arruinado. Em uma batalha, em questão de pouquíssimos minutos, a criatura arruinou tudo que ela tinha. Tudo mesmo. E agora ela tem que basicamente se reinventar. E isso, pra mim, é o mais grandioso dessa personagem até agora. Porque embora ela tenha perdido tudo, ela recomeçou. Ela botou pra ela um novo objetivo, que agora é tentar impedir ou dar um jeito de convencer, de alguma forma, o Clevatis a não destruir o resto do mundo, o resto dos reinos. Então ela falou, cara, minha última missão de guerreira, então, vai ser tentar impedir uma tragédia maior com o Clevatis. O que é muito legal, porque assim, sabe, o que ela te passa, pelo menos o que essa personagem me passou, foi o seguinte: cara, os seus objetivos, as suas metas, a sua razão de viver, quem determina é você. Às vezes você vai determinar uma coisa, vai dar errado, tudo bem, você tem outros sonhos para lutar, tem outras coisas que você pode dedicar a sua vida por, né? Então, ela tem essa pegada que é muito legal, e eu quero saber realmente se ela vai ser uma heroína que vai ter uma redenção e um reconhecimento, ou será que ela foi derrotada como heroína na luta contra o Clevatis e agora ela vai salvar a humanidade, ajudar a manter a humanidade viva nas sombras sem receber nenhum reconhecimento? Ou talvez até mesmo sendo no futuro considerada aliada do monstro que ameaça a humanidade. Então, qual vai ser o destino dela? O quanto que o desejo dela de salvar a humanidade vai custar para ela ainda? E além disso, ela tem uma coisa que eu acho muito legal, que, assim, ela é a pessoa que mais luta na obra. Ela é a que mais tem cenas de ação, porque ela tem poder mais próximo de um humano comum. Só que ela é muito sagaz. Além dela ter lutado muito bem contra o Clevatis, ter sido claramente o destaque entre os heróis, a forma que ela lutou contra os bandidos, por exemplo, foi genial. Primeiro, ela sabe que ela é imortal ou acreditava nisso, então ela meio que se jogou de uma ponte junto com outro cara, imaginando que ia sobreviver. E quem viu o último episódio, o terceiro, isso é bom destacar. Quando eu tô gravando esse vídeo, só tem 3 episódios, mas quando ele for lançado, que vai ser amanhã, quarta-feira, eu acho que já vai ter saído o 4º episódio. Então, eu só tô comentando dos 3 primeiros, beleza? Então, assim, quem viu o 3º episódio sabe que a ideia dela foi muito boa, de jogar todo mundo naquela água. Cara, ela é muito esperta, muito inteligente, muito sagaz. Então, somando essa esperteza e a força interna dela, que faz ela arranjar outros propósitos, mesmo quando tudo foi tirado dela, tornou essa personagem uma das que eu mais gostei dentre todos os animes dessa temporada. E também a gente não pode deixar de falar de uma terceira personagem que eu acho que mexeu com muita gente e mexeu um pouco comigo também, que foi aquela Neo. Aquela ruiva que fica amamentando o bebezinho. Porque assim, logo quando ela aparece, você tem aquela impressão de que ela é uma coadjuvante mal trabalhada, porque ela é bem feia, o desenho dela é bem feião mesmo. Então quando você olha pra ela, meio que uns dentes faltando, sabe o que parece? Parece aquele coadjuvante lixo que o desenhista, o autor, não quer gastar muito tempo dando detalhes e faz um bicho mó feião. Sabe aquele coadjuvante feião que só aparece no cenário aleatório, que se você der um print e sair olhando a cara dos o pessoal nos animes, você fala, olha que bicho feio. Ela me pareceu isso de início. Ela falou, é uma aparência caricata de uma mulher aleatória num grupo de bandidos e vai ser só uma figurante idiota. Mas depois vão desenvolvendo a história dela, contam a história dela e, cara, é tão pesada, tão triste, que independentemente de aparência, de designer, você começa a ficar com muita pena dela, porque eles fizeram com maestria uma coisa que não é todo mundo que consegue fazer, que é pegar 2 instintos muito fortes, um instinto empático, né, tipo, é um ser humano como eu, olha a situação que ela passou, e também aquele instinto de proteção.
sabe? Tipo assim, se eu tô lá, vou dar o exemplo meu, mas deixa aqui nos comentários o que você faria. Eu daria um jeito de salvar ela. Sabe, eu faria qualquer coisa, não teria como abandonar uma pessoa naquela situação, naquele estado, com uma vida tão sofrida, cara. Aquilo é de cortar o coração, não tem como. Se você tem um mínimo de empatia ou de senso de proteção de alguém, você vai se comover muito com a história dela. É uma história muito triste, o jeito que ela fala é um pouco... Parece um pouco infantil, que ela erra um pouco, ela tem uma forma de falar um pouquinho diferente, também porque não tem mais todos os dentes, e isso tudo torna muito triste a história dela, cara. E você fica torcendo uma hora no terceiro episódio pro Clevat salvar ela na hora que o monstro tá indo devorar ela e ele não faz nada, aquilo vai dando uma agonia. Você fica, cara, essa pessoa precisa ser feliz, precisa ter um pouquinho de felicidade pelo menos na vida. Aí ela é comida, devorada e depois, tipo, quando ela é jogada pra fora, tá meio desmembrada. Cara, aquilo doeu igual um soco, foi triste, velho. E depois Clevatis tira ela de lá e fala até pra criança ficar com ela nos últimos momentos, dando a entender que ela vai morrer mesmo. Só que eu costumo muito olhar a capa das coisas. Aí eu vou deixar aqui, falar pro Oswaldo colocar a capa, que pra mim indica que ela não vai morrer, porque você pode ver que tem uma pessoa ruiva ali, acho que no lado direito da sua tela, que tem um design muito parecido com ela. O estilo do cabelo é igual, embora mais curto, e só muda a cor da franja. Então, ao que tudo indica, aquela personagem é ela. Então, provavelmente Clevatis vai dar um jeito de salvar ela. Felizmente, talvez essa pobre alma tenha a chance de ser feliz. Mas assim, ver essa personagem sendo feliz depois de tudo que ela passou seria muito satisfatório pra mim. Eu gostaria muito de ver isso. Então assim, cara, esse anime tem arcos individuais, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu próprio arco, seu próprio dilema pra resolver. Então, cara, parecem tipo um anime realmente com vários protagonistas, no qual todos eles chamam atenção, nenhum está ali só pra ser figurante ou pra enaltecer o outro. Todos eles têm propósito. E como eu falei, as batalhas, o gore, não é à toa. É tudo pra passar uma emoção. Nada nesse anime até agora foi jogado. Sabe? O que torna essa obra, pra mim, uma das melhores. E eu recomendo fortemente pra qualquer um dar uma chance pra esse anime, a menos que você seja uma pessoa muito sensível ou que esteja em, sei lá, em depressão, tipo Oswaldo aí, que quer evitar animes tristes de qualquer jeito. Mas fora aí, até ele tá vendo, tá gostando. Então assim, veja Clevatis, porque vale muito a pena. E depois deixa aqui nos comentários o que você tá achando, o que você achou desse anime, se você acha que eu tô hypado demais ou não. Mas a minha opinião é um dos melhores animes da temporada, mesmo se considerar as continuações. Tá bom demais, galera. Mas então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aqui porque ajuda demais e me incentiva a trazer mais vídeos sobre esse anime. Se esse vídeo for bem, eu vou trazer mais, garanto. Então deixa um like aqui, compartilha se puder, dá uma força pro canal, porque estamos precisando muito, muito mesmo, beleza? Então é isso que eu queria falar com vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo.